O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Querido filho, filha, que está aqui, nesta igreja, santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, no coração de Curitiba. É sempre uma alegria tê-los aqui. Mas também a todos que estão acompanhando pela TV, rádio, aplicativos, YouTube. Hoje nós celebramos uma festa, uma solenidade, importantíssima na igreja. Pentecostes. A efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja. Pentecostes, o fruto do amor do Pai e do Filho, que é derramado sobre a igreja primitiva, sobre os apóstolos, pelo desejo de nosso Senhor. E a cada ano, a todos nós que podemos receber e queiramos receber este Espírito santificador. É verdade que nessa missa o tempo me é muito limitado. Por isso, na missa das 11 e das 18, nas homilias pretendo inclusive refletir sobre essa sequência, que é um resumo de toda a ação do Espírito Santo. Por ora, nós nos deparamos hoje com duas narrações no que se refere a Pentecostes. A primeira, que vem do evangelista João. E ele começa dizendo, e quer colocar para nós, que a descida do Espírito Santo é fruto da ressurreição. Por isso, João coloca, no mesmo dia em que o Cristo ressuscitou, apareceu aos apóstolos, os confirmou na fé e derramou o Espírito Santo. Lucas, que foi a primeira leitura, por uma questão catequética, Lucas é muito catequista, nos coloca também Pentecostes, a realidade de Pentecostes.
Mas atrás desse texto de Lucas, dos Atos dos Apóstolos, existe uma catequese profunda. Pentecostes não é uma festa que começou com o cristianismo. Pentecostes já era uma festa do povo judeu, que tinha dois simbolismos fortes. Eles celebravam Pentecostes, os judeus também celebram Pentecostes, mas eles celebram lembrando que, quando o povo de Israel caminhava pelo deserto e chegaram no Sinai, então Pentecostes, como festa judaica, significava a aliança que Deus fez com o seu povo através de Moisés, a aliança do Sinai. Depois, também se transformou a festa da colheita, porque é o período da colheita. E os judeus celebram não um dia, por 50 dias, culminando neste dia. Lucas, o grande catequista, quer mostrar, através do relato, que 50 dias depois da ressurreição, da Páscoa, Deus celebra a definitiva aliança, não mais no Sinai, entre Moisés e Deus, não mais escrito na pedra, mas agora em Jesus, o ressuscitado, a aliança estabelecida pelo seu Espírito no coração de todos aqueles que creem. Por isso, ele descreve que tal qual línguas de fogo desceram. Então não desce sobre um objeto, desce sobre a pessoa. Não desce mais sobre uma pedra, não é uma aliança feita no externo, é uma aliança feita no interior de todo cristão. Sim, meus irmãos, Pentecostes é o derramamento do amor de Deus sobre nós, estabelecendo para nós a eterna aliança de vivermos na graça do ressuscitado, o Espírito Santo que vem a nós para nos ajudar nesta grande missão que o Senhor havia dito. Lembremos domingo passado: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, anunciai a boa nova a toda criatura. É impressionante como Lucas marca profundamente esse texto, que quando chegou o dia de Pentecostes dos judeus, os discípulos estavam reunidos num lugar. Veja como descreve: e de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, manifestação de Deus. Sabemos que lá, na casa de João Marcos, estava Nossa Senhora, a Nossa Senhora de Pentecostes, a Nossa Senhora intercessora. Sabemos que foi a primeira novena, onde estava Maria e os 11 apóstolos pedindo o Espírito Santo, clamando o Espírito Santo, como diz na própria sequência, para fazer forte o que é fraco, para tirar o medo dos apóstolos que estavam com as portas fechadas, para tirar o rancor, para tirar qualquer sentimento de remorso que os apóstolos estavam precisando. Eles foram curados no dia de Pentecostes, curados do seu remorso de ter traído o Senhor, curado de terem abandonado o Senhor. Então o Espírito Santo de Deus cura. Diz o texto: então apareceram línguas como que de fogo, que repartiam e pousaram sobre a cabeça deles. Eles receberam os dons do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo, as graças do Espírito Santo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso pode acontecer conosco hoje. É a graça de celebrar Pentecostes.
Basta que nós peçamos: Senhor, fazei um derramamento do Espírito Santo sobre nós, fazei essa efusão, batiza-nos com teu Espírito, Senhor, para transformar nossos corações amedrontados, medrosos pela pandemia, cansados pela pandemia, desanimados diante de mais de 14 milhões de desempregados, pasmos de vermos a desconsideração que está acontecendo, onde se politiza a própria cura, que é a vacina. Não é o momento disso. Nós precisamos pedir: vem Espírito Santo sobre a terra, o globo terrestre que está aqui desde que começou a pandemia. Nós precisamos desse Espírito Santo para que o mundo seja salvo, passando pelos governantes de cada país e todos os continentes. Meus irmãos, o que aconteceu é que eles ficaram cheios do Espírito Santo. E nós precisamos e podemos pedir: Senhor, nós queremos estar cheios deste Espírito. E eu convido você a repetir isso comigo: Senhor, dai-me a graça, dai-me a graça de estar cheio do Espírito Santo, faça a efusão do Espírito Santo sobre mim, e sobre toda a humanidade, Quando ouviram o barulho, Lucas nos conta que juntou uma grande multidão e as pessoas ficaram confusas, e viram os apóstolos falarem na sua própria língua, e depois disso estavam cheios de admiração. Eles são galileus, como que eles podem estar falando tanto? Na verdade, Lucas quer dizer que na Torre de Babel, se lembrarmos, quando o homem, agindo por soberba, não precisando de Deus, querendo dizer que ele próprio se garante, isso nós aprendemos na pandemia, quando o homem achou-se pretensioso demais, e quando ele levantou aquela torre, eles não se entenderam mais, falavam línguas diferentes, ninguém mais conseguia compreender. Ah, meus irmãos, quando o homem, quando o ser humano, quando dentro de uma casa, quando dentro de uma igreja, ou dentro da própria igreja, nós começamos a não colocar os carismas de Deus a serviço, é isso que diz a segunda leitura, claramente, por meio de São Paulo. Ele que distingue bem quando se age pela carne e pelo Espírito. Quando agimos pela carne, quando agimos com a nossa soberba, quando agimos com o nosso egoísmo, quando agimos com ganância, o que acontece? Ninguém mais se entende. Você já experimentou isso dentro de casa, eu já experimentei isso dentro da comunidade, todos nós já vivemos isso. É a Torre de Babel, a torre da confusão, é a torre das empáfias, é a torre do egoísmo, é a torre do diz-que-diz-que, é a torre da maldade, é a torre, um querendo prejudicar o outro, e aí Deus não está. Mas quando entra o Espírito de Deus, quando o Espírito do Senhor paira sobre nós, quando é derramado a unção de Deus, nós falamos a mesma língua. Nós conseguimos falar a linguagem do amor, a linguagem do perdão, a linguagem da compreensão, olhar para o outro. Ninguém é perfeito, meus irmãos, ninguém é perfeito, e pela linguagem que vem do Espírito, nós nos compadecemos com a queda do outro, e não tentamos tirar vantagem da queda do outro.
Esse é o Espírito do Senhor. Por isso Paulo vai lembrar, quem recebeu dons e carismas, ele está escrevendo para a comunidade. Hoje a leitura do dia foi ao Coríntios, onde ele fala do corpo místico e fala dos dons e carismas. Quem recebeu dons, quem está forte na fé, quem está preparado, use dos dons que Deus te deu para edificar, para construir a comunidade e não para uso próprio. Quando alguém usa para si próprio, ele está traindo o Espírito Santo de Deus. Por isso que a semana inteira a unidade dos cristãos, por isso que estamos pedindo essa efusão do Espírito Santo. E eu digo mais, precisamos do Espírito Santo como esses dons na nossa própria vida. É difícil conduzir a nossa vida. Claro, eu estou falei do mundo, falei da igreja, mas para nós mesmos conduzirmos as nossas vidas sem esses dons, e é dom que é dado. O problema é que é um dom que é como uma semente. Os dons do Espírito Santo nos é dado como uma semente que pode ser aceita como uma plantação ou não, pode ser desenvolver ou não, pode crescer ou não, depende de mim e de você, regar, cuidar isso em nossa vida, porque senão os dons secam. Os dons do Espírito Santo podem desaparecer. Todos nós precisamos viver iluminados na sabedoria de Deus. Nós precisamos da inteligência que vem de Deus. Nós precisamos do conselho para nos aconselharmos em Deus. Nós precisamos também da fortaleza, principalmente da fortaleza, porque a pandemia, ela tem uma característica, ela nos tirou a persistência, nos tirou a confiança, questionou a Deus, balançou a nossa fé. Precisamos da fortaleza, precisamos da ciência. O mundo precisa ser reconduzido aos valores de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, na nossa vida, da santa piedade. A piedade que nos dá docilidade a Deus. Sem docilidade a Deus, nós ficamos resistentes, coração duro, geração de coração duro. E todos os santos dizem, o temor de Deus é o primeiro dos dons para quem quer progredir. O santo temor de Deus.